Olha só, tem ou já teve animal, Cabelão? Já, e gosto. Gosta bastante? Já tive. Não tenho hoje, mas eu gosto bastante. Sabia que hoje é comemorado o Dia Nacional dos Animais? Ah, pois é. Justamente, é por isso a importância dos cuidados com eles é o assunto do quadro Seu Direito. Apesar do dia comemorativo, não há tanto para se festejar. Porque o número de animais abandonados, doentes, sem os cuidados necessários ainda é alto aqui em São Luís, mas a Nice Ribeiro vai falar sobre o direito dos animais que precisam ser respeitados. Nice, o primeiro passo começa pela informação, pela conscientização, não é isso? Exatamente, Cabalau. Por isso, esse dia, apesar de celebrativo, é também para a gente trazer informações quanto a esses direitos aqui para todo mundo que acompanha a gente. A gente vai começar conversando com o Cláudio Alencar, que é o promotor de justiça de proteção do meio ambiente. Vamos começar explicando para as pessoas quais são os tipos de crimes mais comuns relacionados aos animais. Bom dia. Pois não, bom dia. É um prazer estarmos aqui conversando sobre essa causa tão importante que é a causa animal. Bem, o principal crime que nós manejamos em relação aos animais é o crime de maus-tratos aos animais, né? E que em 2020 teve uma mudança. Esse tipo penal já existe desde 98, permanece com relação aos outros animais que não cães e gatos, o artigo 32, mas foi criado um tipo especial com relação a cães e gatos, né? Então, o importante disso da gente entender é que maus tratos aos animais não é só, como muita gente pensa, bater, sangrar um animal. Hoje é preciso que nós tenhamos a sensibilidade de entender a necessidade de proteger o bem-estar animal. Então, as chamadas 5 liberdades dos animais, isso também é verificado, ou seja, se ele está tendo a nutrição correta, a hidratação correta, o ambiente também favorável, isso também, se ele não tiver, é caracterizado maus tratos também. E diante desse cenário, assim, o que é direito do animal especificamente que a gente pode relatar? Bem, é ter uma vida saudável, ter uma convivência adequada, não ser exposto a condições que afligem a sua saúde e também degradam o animal. Então, esses são os direitos básicos do animal, somado a isso, alimentação, hidratação, né? Então, nós sentimos que a sociedade vem amadurecendo, né, com relação a isso, tanto no que se refere ao convívio com os animais, quanto com a proteção animal também. O Ministério Público é um canal de atendimento, de denúncias também para as pessoas? De que forma que isso acontece? Sim, tanto diretamente nas promotorias de meio ambiente, que funcionam no prédio na Rua Oswaldo Cruz, no centro, quanto também nos nossos canais, no nosso site. Tá? Na ouvidoria do Ministério Público pode ir presencialmente, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser anonimamente ou pode se identificar para facilitar a busca das provas. Então, tem vários mecanismos que isso pode ocorrer. Tá certo, então, promotor, obrigada, pelos seus esclarecimentos. A gente conversa também aqui hoje com a Francisca Neide Costa, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Francisca, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Bom Dia Mirante. Vamos começar explicando sobre essa atuação do Conselho, né? De que forma que vocês atuam nesse sentido para reduzir esses índices que ainda são tão altos com relação à violência contra esses animais? Então, hoje, o Dia Nacional dos Animais, diríamos que não temos muito a comemorar, mas acho que é o momento da gente fazer uma reflexão sobre a proteção animal, os direitos dos animais e a sociedade e os profissionais, médicos, veterinários ou tecnistas que lidam diretamente com os animais, têm que entender que esses animais têm direitos, né? E que esses direitos precisam ser respeitados. Eu acho que é o momento hoje de refletir sobre isso, né? Direito, respeito aos animais e a preservação dos animais. Bom, e o Conselho Federal e Regionais de Medicina Veterinária, preocupado com o bem-estar animal, que é um direito do animal, né? Ele publicou uma resolução que foi assim, uma resolução muito importante, tanto para os profissionais médicos veterinários, porque dá diretrizes para diagnóstico de maus-tratos, dá diretrizes quando o profissional recebe esse animal que tem suspeita de maus-trato na clínica dele, no consultório, o que ele deve fazer, né? E também ela veio subsidiar o Poder Judiciário a dar
a ter mais subsídio para poder dar uma decisão, por exemplo, de uma condenação de maus-tratos, né? Que foi a resolução 1236, né? Publicada em 2018. Isso foi um ganho fundamental e a gente está sempre discutindo e falando sobre a formação do profissional médico veterinário em perícia médica veterinária, que é uma grande necessidade dentro, por exemplo, das delegacias do meio ambiente, ter um médico veterinário com essa formação em perito para poder dar o diagnóstico de maus-tratos e aí subsidiar o poder público, como, por exemplo, nos casos que tem a denúncia no Ministério Público, como o doutor Cláudio acabou de falar, quando ele recebe essas denúncias, o Ministério Público procura o Conselho como um agente colaborador, né, para ter um médico veterinário nessa equipe para dar o diagnóstico de maus-tratos. Francisca, muito obrigada. A gente sabe que o assunto pela oportunidade. A gente sabe que o assunto é extenso, tem muita coisa para falar, mas a gente resume, né, em consciência das pessoas, principalmente, né, com relação aos animais. Eu volto com vocês aí, Vanessa e Cabalau. Obrigado, Nice. Muito importante essas datas, porque a gente discute o assunto, lembra que existem direitos também a serem respeitados, também informar as pessoas sobre o cuidado com os animais, né? Isso chama a atenção sobre esse problema que a gente tem, que são animais que vivem nas ruas, porque a gente, quando fala sobre isso, sobre o abandono, sobre esses animais, está falando sobre saúde pública. Saúde pública, é verdade. Isso.